Amém, graça e paz, irmãos, mais um vídeo aí no canal aí para você. Nesse sábado nós vamos estar aí lançando o nosso projeto de evangelização, tá? Mas nós vamos falar especificamente sobre adoração, sobre o que é adorar, o que é ser um adorador. Vai ser a abertura do nosso projeto e ao longo dos dias aí vamos estar começando o nosso trabalho de evangelização. Mas hoje eu venho te fazer uma pergunta. O que é ser um cristão? O que é ser cristão de verdade? Será que nós somos cristãos? Como eu sei que eu sou um cristão de verdade? E nada melhor para falar sobre esse assunto do que um texto, um versículo e um capítulo, melhor dizendo, dos Apóstolos, capítulo 17. Eu queria falar sobre os bereanos, os crentes de Bereia. Você conhece a passagem, acredito que você já leu sobre esta passagem, que a passagem é muito tremenda, onde nos diz a respeito especificamente das Escrituras Sagradas. Então, Paulo ele fez 13 viagens missionárias. A Bíblia nos diz que em quase todas as viagens de Paulo, em quase todos os lugares que Paulo chegou, ele foi expulso, ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado. Em quase todas as cidades, os lugares que Paulo chegou. Porém, com os bereanos, não. Eu não sei se você já ouviu dizer, o ditado crente bereano. Não sei se você já ouviu falar. E hoje nós vamos entender o que é ser um crente bereano. Pois bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, tá? Diz assim, Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, em outras traduções, vai dizer de boa mente. Aqui na minha tradução está dizendo de bom grado, receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Assim como? Assim do jeito que Paulo estava ensinando. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles ouviam Paulo ensinar de bom grado, de boa mente. O que é ouvir de boa mente? É você ter uma mente, no momento da palavra, cativa a palavra. A Bíblia diz que Paulo ensinava, Paulo pregava, e os crentes de Bereia ficavam assim, parados, estagnados, com a mente, com seu intelecto absolutamente focado no que Paulo estava ensinando. Quando Paulo ia embora, eles pegavam tudo aquilo que Paulo tinha falado e iam conferir nas Escrituras Sagradas se realmente era verdade. Ou seja, eles queriam ter certeza do que Paulo estava ensinando, se realmente estava nas Escrituras Sagradas. E isso fez com que eles examinassem as Escrituras dia após dia, diariamente, todos os dias. Isso é um crente bereano. É o crente que examina as Escrituras diariamente. A Bíblia diz que em Tessalônica, Paulo ficou apenas 3 sábados. Os tessalonicenses expulsaram Paulo de lá. Alguns judeus e alguns sacerdotes lá se levantaram contra Paulo e contra Jason, que hospedou Paulo. Prenderam Jason, falou, a gente não vai aceitar nem a fiança. Quando foram pagar a fiança dele, está escrito também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que quando foram pagar a fiança, eles só aceitaram receber se Jason não aceitasse mais Paulo de volta e mandasse ele embora.
E assim Paulo saiu de lá às pressas. Eles expulsaram Paulo da cidade de Tessalônica. Depois Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses, ao povo de Tessalônica, dando direção e dando instruções, falando que queria estar mais com eles e tudo. E aí Paulo também fala das cartas aos Tessalonicenses, que é uma carta mais escatológica. Paulo fala da vinda da chegada do reino de Deus. Mas o que eu quero focar essa noite é o que é ser um cristão. Ser um cristão é examinar as Escrituras. Ser um bereano é examinar as Escrituras. Nós, para sermos cristãos de verdade, primeiro nós temos que examinar as Escrituras, a palavra de Deus. Nós temos que ter o discernimento e o cuidado de conferir na Bíblia tudo que nós ouvimos, as pregações dos nossos pastores. Por quê? Mas por que eu tenho que conferir? Será que o meu pastor, os meus líderes não estão falando? Será que eles estão falando algo que não está ali? Não, não é isso. Isso nos motiva a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Isso nos motiva a estar examinando as Escrituras Sagradas. Isso nos estimula a conhecimento, transformação de mente. Isso nos estimula a aceitar a correção, a ouvir a palavra pregada no púlpito e entender que ela é pregada para mim, que ela venha me confrontar. É isso que esse ensinamento diz. Não é para conferir, para ver se é verdade. Não é isso. É para nos motivar a conhecer. É para matar a nossa carne e nos motivar a conhecer sobre a Bíblia. Por isso que os cristãos, o povo de Bereia, é um dos povos muito citado no livro de Atos dos Apóstolos, por causa dessa sensibilidade que eles tiveram de ficar de boa mente, de bom grado, ouvindo o que Paulo ensinava, e depois eles iam para as Escrituras Sagradas para conferir o que Paulo estava ensinando, e assim eles cresceram em conhecimento, em leitura e em sabedoria perante a palavra que estava sendo ministrada ao povo de Bereia. Você possa pensar nisso. Não tem como, não existe nenhuma condição de sermos cristãos de verdade se nós não examinarmos as Escrituras diariamente. Para ser um adorador, primeiro eu tenho que ser um cristão. Para adorar a Deus, para me entender sobre a adoração, para me entender sobre o que é louvar a Deus, para me entender o que é dar glória, dar honra, dar todo o meu ser, entregar tudo que eu tenho a Deus, primeiro eu tenho que entender o que é ser um cristão. Como que eu vou adorar? Como que eu vou ser um adorador, se eu não conheço as Escrituras? Como que eu sou um levita? Como que eu sou qualquer um dos atributos, Como que eu exerço qualquer um dos atributos a Deus se eu não conheço as Escrituras? Se eu não examino as Escrituras? Como que eu vou aprender de Deus sobre adoração? Como que eu vou aprender de Deus sobre o que é servir ao próprio Deus, se eu não examino as Escrituras? Então, que você possa refletir nessa palavra, e eu deixo aí que você possa, o meu pedido, deixo aí o meu pedido que você possa ler, aí na sua casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, leia o capítulo todo, para que você possa entender o que eu falei aqui, e que para você possa meditar nesse capítulo, para que você possa crescer em sabedoria, e para que nós também possamos entender o que é ser um cristão de verdade. Que Deus abençoe.